Continuando com as aulas sobre os descritores, a gente agora vai ver o descritor 5, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Antes de começar propriamente dito sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, a gente primeiro vai fazer uma pequena revisão sobre racionalização do denominador irracional. Mas o que é isso? Quando é que eu vou racionalizar um denominador? Quando em uma divisão o denominador for uma raiz quadrada de um número que não tem raiz exata, ou seja um número irracional, devemos racionalizar essa expressão de forma que o número irracional deixe de ser o denominador. Ou seja, basicamente a gente vai ter uma fração, uma divisão, o número embaixo vai ser irracional e a gente vai fazer umas manipulações algébricas de maneira que o número de baixo que seja irracional, ele não fique mais no denominador, ou seja, embaixo. Ele pode ficar em cima no numerador? Pode, onde ele não pode ficar é no denominador. Ok? Então vamos lá, eu vou botar aqui uns mais de 5 exemplos, uns 7 a 8 exemplos, e que tem todas as maneiras a qual aparece o número irracional abaixo de uma divisão. Vamos lá. Exemplos. Exemplo 1. Observe que eu tenho 5 sobre raiz de 3. Raiz de 3 é um número que não tem raiz exata, então ele é um número irracional. Como é que eu faço isso aqui? Primeiro, eu vou repetir 5 sobre raiz de 3 e vou multiplicar em cima e embaixo pelo número irracional que eu tenho. Quem é que eu tenho que é o número irracional? Raiz de 3, né? Então eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Multiplicando em cima, 5 vezes raiz de 3 dá igual a 5 raiz de 3. Embaixo, quando eu fizer raiz de 3 vezes raiz de 3, isso é igual a raiz de 9. E raiz de 9 é 3. De maneira mais simplificada, quando eu multiplico duas raízes que o número é o mesmo, eu corto apenas a raiz e fica esse número. Então, o resultado final que eu obtenho é 5 raiz de 3 sobre 3. Exemplo 2. Agora eu tenho menos 3 sobre raiz de 3. Novamente, eu vou repetir o menos 3 sobre raiz de 3 e multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Multiplicando em cima, eu fico com menos 3 raiz de 3. Embaixo, novamente, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então eu fico com quem? Menos 3 raiz de 3 sobre 3. Só que eu tenho agora um 3 em cima e um 3 embaixo. Esses 3 eu posso cortar. Então sobra quem? Menos raiz de 3. Ok? Próximo exemplo. Aqui eu tenho raiz de 2 sobre raiz de 3. Perceba que eu tenho dois números irracionais. Um em cima no numerador e outro embaixo no denominador. Eu preciso me preocupar com o de cima? Não, eu não posso ter número irracional embaixo na divisão. Então, eu vou fazer o quê? Vou repetir raiz de 2 vezes raiz de 3 e vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, vai ficar como? Raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 6, porque 2 vezes 3 é 6. E embaixo, novamente, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, o meu resultado final é raiz de 6 sobre 3. Continuando com os exemplos, agora a gente tem outra maneira que ela pode aparecer também. Agora eu tenho um número inteiro em cima, 4, dividido por 3 raiz de 5. Eu quero que vocês observem que o procedimento vai ser o mesmo. Eu vou pegar o número irracional, eu não preciso pegar esse 3, eu vou pegar apenas o raiz de 5, que é o irracional, e vou multiplicar por ele em cima e embaixo. Então, olha, 4 vezes raiz de 5, isso é 4 raiz de 5. O meu 3 eu vou repetir, e agora raiz de 5 vezes raiz de 5, isso é raiz de 25. E raiz de 25 é 5. Então, embaixo eu fiquei com 3 vezes 5. 4 raiz de 5 eu vou repetir, e quanto é 3 vezes 5? 15. Então, meu resultado é 4 raiz de 5 sobre 15. Próximo exemplo. Agora eu tenho 2 sobre menos raiz de 5. Esse sinal de menos não vai interferir em nada na nossa conta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar 2 sobre menos raiz de 5 por raiz de 5 em cima e embaixo. Então, 2 vezes raiz de 5 é 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é igual a 5. E eu repito o sinal de menos. Agora, eu só preciso colocar o sinal de menos no meio da expressão. Ou seja, o meu resultado vai ser menos 2 raiz de 5 sobre 5. Terceiro exemplo, esse aqui parece ser mais
complicado. Ou seja, sexto exemplo, desculpe, é mais complicado um pouco. Porque agora eu tenho uma expressão embaixo. Eu tenho 3 dividido por 2 menos raiz de 3. Olha o que eu vou fazer nessas expressões. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela expressão de baixo com o sinal trocado. Isso significa multiplicar pelo conjugado. Então, olha, 3 sobre 2 menos raiz de 3, eu vou multiplicar por quem? Por 2 mais raiz de 3 em cima e 2 mais raiz de 3 embaixo, ou seja, é a mesma expressão com o sinal trocado. Em cima, eu coloco o 3 em evidência, o 3 fica multiplicando quem? 2 mais raiz de 3. Agora embaixo, eu quero que vocês olhem essa observação que eu coloquei. O produto notável da soma pela diferença. Se eu tenho dois números, se eu tenho um número A e B subtraindo e multiplicando esse mesmo número somado com B, isso é a mesma coisa do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que essa observação aí? Olha, veja só, se você olhar, eu tenho 2 menos raiz de 3, que multiplica 2 mais raiz de 3. Então, eu só preciso elevar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, olha, quem é 2 ao quadrado? É 4. Menos, quem é raiz de 3 ao quadrado? Quando eu pego uma raiz que eu elevo ao quadrado, eu só corto 2 com a raiz, então sobra 3. Então, eu fiquei com quem? 3 que multiplica 2 mais raiz de 3, e embaixo 4 menos 3. Só que 4 menos 3 é 1, e 1 na divisão eu não preciso colocar. Então, minha conta sobrou o quê? 3 que multiplica 2 mais raiz de 3. Sétimo exemplo. Agora eu tenho 5 e embaixo eu tenho 3 mais raiz de 7. Agora, vamos lá, novamente. Eu vou colocar 5 sobre 3 mais raiz de 7 e vou multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? É a expressão de baixo, só que com sinal trocado. Então, eu vou multiplicar em cima por 3 menos raiz de 7 e embaixo por 3 menos raiz de 7. Então, vamos lá. Olha, se eu pegar o 5 e multiplicar em cima, vai ficar o quê? 5 que multiplica 3 menos raiz de 7. Só que embaixo, eu vou aplicar o produto notável de novo. Eu tenho, olha, 3 mais raiz de 7 que multiplica 3 menos raiz de 7. Produto da soma pela diferença. Então, é quadrado do primeiro. Então, 3 ao quadrado, 9. Menos quadrado do segundo. Se eu tenho uma raiz e eu quero tirar o quadrado dela, eu corto o 2 com a raiz. Sobra o próprio número. Então, eu fiquei com quem? 9 menos 7. Então, meu resultado vai ser quem? 5 que multiplica 3 menos raiz de 7 sobre 9 menos 7, que é 2. Agora eu estou com o oitavo e último exemplo. Eu tenho 10 e embaixo eu tenho raiz de 2 mais raiz de 7. O procedimento é o mesmo. Você só tem que se lembrar de multiplicar pelo conjugado, ou seja, pelo sinal trocado, e aplicar o produto notável. Então vamos lá. Olha. 10 sobre raiz de 2 mais raiz de 7 vai ficar o quê? Vezes raiz de 2 menos raiz de 7 sobre raiz de 2 menos raiz de 7. Quando eu multiplicar em cima, vai ficar 10 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 7. Já embaixo, o quadrado de raiz de 2 é 2, eu corto a raiz. Menos o quadrado do segundo é 7, eu corto apenas a raiz. Então, eu fiquei com o quê? Em cima eu fiquei com 10, que multiplica raiz de 2 menos raiz de 7. E embaixo eu fiquei com 2 menos 7. Só que 2 menos 7 é menos 5. Então, para finalizar a conta, eu só preciso fazer o quê? Dividir 10 por menos 5. Se eu dividir 10 por menos 5, esse resultado é menos 2. E esse menos 2 vai ficar multiplicando raiz de 2 menos raiz de 7. Parece um pouco complicado, mas aqui eu coloquei vários exemplos. Toda vez que você tiver alguma dúvida, você volte. É interessante que você tenha que ver que nesses 3 últimos exemplos eu tenho que multiplicar pelo conjugado e aplicar o produto notável. Sempre vai ser. O conjugado é multiplicar em cima e embaixo pela mesma expressão com sinal trocado e o produto notável é que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dando continuidade, a gente agora vai entrar nas razões trigonométricas do triângulo retângulo. Primeiramente, um triângulo retângulo é aquele que tem um formato de L. Se você olhar esse vértice C aí, ele forma um Lzinho. E esse triângulo ele tem inúmeras propriedades. E a gente vai estudar a relação que tem esses ângulos alfa, laranja, e esse ângulo beta, em cima.
Então, o que é que tem de importante no triângulo retângulo? Eu tenho algumas observações a fazer. Primeiro, em um triângulo, a soma de seus ângulos internos é 180. Essa propriedade não é só do triângulo retângulo. Todo triângulo, a soma de seus ângulos internos é 180. Então, você tem que guardar essa informação. O triângulo retângulo é tão importante que seus lados recebem nomes. No triângulo retângulo, a gente temos a hipotenusa, que é sempre o maior lado, e ele fica na frente do ângulo de 90. No caso da figura ali, é o lado C. E nós temos dois catetos. Aí, no caso, é B e A. A hipotenusa é oposta ao ângulo de 90, como eu já falei, e é sempre o maior lado. Então, sabendo que a hipotenusa é sempre o maior lado, a gente só precisa saber agora quem são os catetos. Por que precisa saber quem são os catetos? Porque os catetos recebem nome de oposto e adjacente, mas depende a qual ângulo estamos relacionando. Como assim? Se você olhar para o ângulo alfa, o cateto oposto é o lado A, porque está na frente do ângulo alfa. Mas, se você olhar para o ângulo beta, o cateto oposto é o lado B, porque está na frente dele. Então, veja só, o cateto oposto do ângulo alfa é A, e o cateto adjacente é o que está formando o ângulo, é B. Isso se eu olhar para alfa. Se eu olhar para beta, já inverte. O cateto oposto vai ser B e o cateto adjacente vai ser o A. Se você souber quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, a gente vai conseguir aplicar a relação de seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Vamos lá. Olha, uma pequena observação aqui. Eu estou usando seno, popularmente é escrito como S-E-N. Como eu estou usando um programa de computador, ele vai aparecer com S-I-N, mas vai ser o mesmo valor, ok? Então vamos lá. Olha. O seno de alfa, vamos olhar para o ângulo alfa. O seno de alfa sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu olho para esse triângulo, que vai ser quem? Vai ser A sobre C. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, se eu olho para o triângulo aqui do lado, eu tenho que vai ser B sobre C. E a tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olhando para o triângulo, eu tenho A sobre B. Agora vamos olhar para o ângulo beta. Então, olha, o seno de beta vai inverter a conta. A hipotenusa é a mesma, mas só que agora, quem é o oposto ao ângulo beta? É o lado B. Então, o seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa, que é B sobre C. O cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa, só que o cateto adjacente de beta é A e a hipotenusa C. E tangente de beta, o cateto oposto sobre o cateto adjacente é B sobre A. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, tirando o ângulo de 90, que ele não entra na conta, e você vai ficar com os outros dois ângulos. Você tem que saber que o cateto oposto e o cateto adjacente vai depender do ângulo que a gente estiver observando. O que é oposto a um é adjacente ao outro ângulo. Então você tem que ter muito cuidado nisso. E continuando, a gente tem seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Olha, a maioria das questões que a gente vai trabalhar, ela já vem dando valor de 30, 45 e 60. Mas se você quiser decorar para fazer outras provas exteriores, não tem tanta dificuldade não. Eu sempre ensino assim, olha. Você decora o seno de 30 é 1 sobre 2, 45 raiz de 2 sobre 2, 60 raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o contrário do seno, cosseno, contrário do seno. Então você só vai pegar a tabela do seno e colocar o contrário. Então veja só quem apareceu. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Perceba que é o contrário do seno. A tangente, você só precisa dividir o seno pelo cosseno. Olha. Se eu divido no ângulo de 30 o seno pelo cosseno, vai ficar o quê? Eu corto os dois, vai ficar 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, se você aplicar a racionalização do denominador irracional, vai cair em raiz de 3 sobre 3. O seno de 45 dividido pelo cosseno de 45,
Perceba que os dois números são iguais. Se eu divido dois números que são iguais, o resultado é 1. E 60, se eu dividir raiz de 3 sobre 2 por 1 sobre 2, eu consigo cortar os dois, os denominadores. Então fica raiz de 3 sobre 1, mais 1 eu não preciso colocar, então é raiz de 3. Então qual é a maneira de você decorar? Você decora o seno, o cosseno é o contrário do seno, e para achar a tangente você só precisa dividir o seno pelo cosseno. Essa é uma ideia de você conseguir decorar essa tabela. Agora, a gente vai começar a fazer algumas aplicações. Primeiro, calcule o valor de x na figura abaixo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo em C, e eu quero que vocês vejam que eu tenho o quê? Eu tenho um ângulo de 30. Ele quer descobrir o cateto oposto, que é x, mas ele me dá o cateto adjacente. Então, olha, eu tenho um ângulo, eu quero o cateto oposto, e eu tenho o cateto adjacente. Se eu tenho os dois catetos, ou seja, vou descobrir um e tenho o outro, eu tenho que usar a tangente. Porque ó, minha tangente de alfa, que nem eu mostrei antes, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que tangente de alfa aqui, alfa tem um valor. Vai ser tangente de quem? Vai ser tangente de 30. Isso vai ser igual ao cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 30. Se eu olhar para a tabela, quanto é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso vai ser igual a x sobre 30. Agora, multiplicando meio por extremos. Se eu multiplico 3 vezes x, eu fico com 3x. Se eu multiplico 30 vezes raiz de 3, eu fico com 30 raiz de 3. O 3 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Agora eu posso dividir 30 dividido por 3, o valor de x é 10 raiz de 3. Essa é a minha primeira aplicação. Eu vou encerrar esse vídeo agora para ele não ficar muito extenso, e esse descritor ele vai ter duas videoaulas. A segunda parte vocês vão ver mais algumas aplicações das relações trigonométricas no triângulo retângulo.